Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de matemática e hoje vai ser em clima de festa junina. Vou convidar vocês para cantar comigo, certo? Vamos animar esse São João. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão, e no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Convido vocês agora para mais uma aula de matemática. Véspera de São João, mas vamos lá. Hoje, matemática com tia Aniele, dia 23/6/2020. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades e vamos ver um novo conteúdo. E o tempo passa. Vamos lá. Para começar a aula, eu convido vocês a pegarem a apostila para a gente fazer a nossa revisão e correção dos conteúdos. O objetivo da aula de hoje é ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógicos e digital. Para a gente começar, nós vamos agora retomar, fazendo a nossa correção da apostila lá na página 17. Peço para vocês aí ir acompanhando a leitura e fazendo a correção. Começando com compondo e decompondo, lembram da aula passada, que dizia o seguinte: no Brasil, há vários parques nacionais perfeitos para o viajante explorar as belezas naturais. Vamos conhecer dois deles. Então, está sendo aí apresentado dois parques. Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que está localizado no município de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, no estado de Mato Grosso. Nele, o visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros até a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha. Então, esse é o Parque dos Guimarães. O outro parque é o Parque Nacional da Tijuca. O Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. No mesmo parque, há o Bico do Papagaio, com 989 metros de altitude. Eu pedi para vocês circularem esses nomes, esses números, certo? Lembram que tia pediu que vocês circulassem os números aí que aparecem nas informações. Diga aí, você já visitou um parque nacional? Se sim, depois vocês podem contar pra gente como foi essa visita. Sabe por que esses parques são criados? Então, você sabe por que esses parques são criados? Eles são criados para preservação da fauna, da flora e dos recursos da região. Lá na página 18, vamos lá fazer a nossa correção. Lápis na mão, apostila, página 18. Pinte com lápis de cor, no quadro, as indicações corretas do material dourado e da escrita com palavras dos números que aparecem no texto anterior. Então, como era que você poderia representar os números da questão lá do texto? Como você poderia representar aí usando algumas dicas desse quadro? Então, tem aí quais eram que vocês iam pintar. Ou seja,
O primeiro quadrinho que diz um cubo grande e duas barrinhas. Seria representando algum número daqueles? Não, então você não vai pintar. Um cubo grande e duas placas. Representaria? Sim, pois um cubo grande equivale a 1000 e duas placas equivale a 100, ou seja, 1200, que é um dos números que tem lá. Outro que você, como poderia escrever esse número? Aí abaixo você ia pintar também, que é a escrita do número 1200. Na segunda coluna, você vai pintar esse primeiro quadrinho onde diz um cubo grande, duas barrinhas e dois cubinhos. Esse número, o cubo grande se refere a 1000, duas barrinhas a 20, porque cada uma vale 10, e dois cubinhos a 2, que é a unidade que representa o número 1022. Lá na terceira coluna, você vai pintar dois quadros. Um da escrita 1022 e o outro que representa o número 9 placas. As 9 placas, cada uma vale 100. Então, 9 placas de 100 equivale a 900. 8 barrinhas. Cada barrinha vai valer 10. Então, 8 barrinhas vai valer 80. E 9 cubinhos, que vale as unidades, no caso, 9. Na outra linha do quadro, você vai pintar o segundo quadrinho, que vem a escrita do número 989, certo? Parabéns para você que acertou, e quem não acertou aí, corrija na apostila de vocês. A próxima atividade, ainda da página 18, a segunda questão, era o seguinte: você já usou anteriormente as cartelas para composição dos números com 3 algarismos. Agora, para representar números com a unidade de milhar, vamos usar uma cartela a mais. Veja aí. Nós temos aí a cartelinha laranja, que vale as unidades de milhar, a azul, que vale as centenas, a verde as dezenas e a vermelha, que vale as unidades. Qual é o número que podemos compor com estas cartelas? Vejam aí. Nós temos na cartela das centenas o número 100, nós temos nas dezenas o número 30 e nas unidades o número 5. Então, como eu posso compor esse número? Você apenas vai repetir aí embaixo. Complete as lacunas com os valores das cartelas. Então, eu vou somar e representar o número inteiro. 100 mais 30 mais 5. Qual foi o número que eu compus? O número 135. Então, essa é a composição do número 100 mais 30 mais 5, que é igual a 135. E para representar o número 1356, usamos as cartelas 1350 e o número 6. Complete as lacunas com os valores das cartelas. Então, você agora vai compor o número. Aí, eu vou juntar 1000 mais 300 mais 50 mais 6. Que número eu componho? O número 1356. Então, tá aí a atividade corrigida para vocês. Peguem aí a apostila e agora nós vamos para a página 19, onde temos a letra C, que diz o seguinte: qual é a semelhança entre os dois números representados com as cartelas? Então, nós vamos aí observar. Quais são essas semelhanças? Semelhanças é o que se parece, o que é que tem mais parecidos. Pode-se observar que os dois números têm os algarismos 1, 3 e 5 em sua composição. Então, essa é uma das semelhanças aí que a gente pode encontrar. Letra D. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números? Não. Vejamos. Em 135, o 1 equivale a 100.
e 5 equivale a 5 unidades. Já no número 1356, o número 1 equivale a 1000 e o número 5 equivale a 50. Então, lembram que eu falei para vocês? De acordo com a posição do número, ele pode mudar o seu valor. Nós estamos vendo aí na letra D que nós temos o número 1 e 5 em diferentes posições. Ou seja, se ele está em diferentes posições, ele tem um valor também diferente. No 100, o 1 vale 100 e lá no 1356, o 1 vale 1000. Quando eu falo 135, o 5 vale 5 aí. Por quê? Porque ele está na posição das unidades. E quando eu falo 1356, o 5 ele vai valer 50. Por quê? Porque ele está lá na casinha das dezenas. Então, o número ele vale de acordo com a posição que ele ocupa, certo? Lembrem-se sempre disso. Na terceira questão, diz: Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira. Paulo usou outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Do ladinho aí, nós temos um quadrinho onde fala sobre o sistema de numeração decimal. Vamos ler aí comigo? Então, peguem aí a apostilinha e vamos ler com tia Aniele. O sistema de numeração decimal é posicional, porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita dos números. Muito bem. Na letra A, vamos lá. Escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu. Pronto, aí nós temos dois números e nós vamos decompor. Vamos sim decompor este número. Nós temos aí 2.929. Lembrando que nós começamos pelo último número, que aí é o número 9, ok? Esse 9, ele ocupa que posição? Unidade. Então, você vai colocar aí na sua atividade. 9 unidades. O 2 ocupa que posição? Dezena. Então, você vai colocar 2 dezenas. O outro 9 ocupa qual posição? Centena. Então, você vai colocar 9 centenas. E o número 2 ocupa a unidade de milhar. Então, você vai colocar aí 2 unidades de milhar. Vendo que os números aí nesse número, ele se repete. Veja que nós temos o número 2.929. Porém, vejam aí a semelhança. Ele é formado apenas pelo número 2 e o número 9. Então, o número 2 nas dezenas, ele vai valer 20. E o número 2 na unidade de milhar vai valer 2.000. O número 9 nas unidades, ele vai valer 9. E o número 9 nas centenas, ele vai valer 900. Então, cada número depende da posição. Para quê? Para que tenha um valor. O outro é 2.932. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Vamos decompor. 2 unidades de milhar. 3 ocupa as dezenas. Então, eu vou colocar aí 3 dezenas. 9 centenas. 2 unidades. Espero que vocês tenham entendido e observem esses números para vocês entenderem, certo? E não esqueçam que a posição do número é o que faz equivaler o valor dele. Ainda na página 19, nós temos a letra B. Quem andou a maior distância? Foi a Aline ou foi Paulo? Foi Paulo, né? Paulo por quê? Porque ele percorreu 2.932.
E a Aline percorreu 2.929. Então, Paulo percorreu mais do que a Aline. Marquem aí. Na quarta questão, diz: Juliane caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional de sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Depois, ela percorreu mais 400 metros até o segundo mirante. E andou 58 metros até o fim da trilha. Quantos metros ela caminhou? Pinte a resposta correta. Você podia colocar aí a decomposição do número e juntar. Primeiro foi 2.000 metros, depois 400 metros e depois 58 metros. Se eu juntar, eu vou ter o número 2.458. Então, essa é a resposta correta. Marquem aí na apostila de vocês. Agora, nós vamos lá para o caderno de atividades, certo? Guardem a apostila e peguem aí o caderno de atividades, página 35. Muito bem. Vamos começando aí pela letra C, que diz o seguinte: na vez de Caetano, ele virou uma carta com o algarismo 1 na ordem das unidades de milhar. Colhe a seguir o par que Caetano poderia formar. No caso aí, que você já fez a atividade anterior, certo? Vocês têm aí as cartinhas para colar. E como é que você fez aí? Com certeza você colou a sua cartinha, muito bem. Então, você deve colar as cartas que representem o número 1322, tanto no ábaco como no QVL. Então, é esse o número que você deve representar. Por quê? Porque diz que ele tinha nas unidades, o número, nas unidades de milhar, ele tinha o número 1. Então, vai representar o número 1000, certo? E, como você já fez as questões anteriores, você vai representar aí o número 1322, tanto no ábaco como no QVL. Letra D. O que há em comum entre todos os números do jogo? O que foi que você observou? O que há em comum entre eles, ou seja, o que há parecido, o que aconteceu nos números, é que são formados pelos algarismos 1, 2 e 3. Só que são diversos números com apenas 3 algarismos. O que torna esse número diferente? Isso é o que vocês devem entender. O que é que torna um número diferente do outro? É a posição dos algarismos em relação à ordem. Ou seja, eu tenho o número 2, 1, 2 e 3. Com esses 3 algarismos, eu posso formar vários outros números. Pois eu preciso... Por quê? Porque eu vou ter que observar qual é a posição de cada um. Porque de acordo com a posição, o seu valor vai mudar. Escreva todos os números representados pelas cartas do jogo da memória em ordem crescente. Lembra que Tianiele já explicou o que é a ordem crescente? É aquela que vem do menor para o maior, ou seja, ela está crescendo. Essa é chamada ordem crescente. Usando apenas os algarismos 1, 2 e 3, nós tínhamos aí no jogo da memória as cartas com os números 1233, 1322, 1323, 1332, 2133, 2213, 2231, 2313, 2321 e por último 2331. Então aí nós usamos a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Continuando ainda, a questão 5 na página 35. Andressa e Bruno criaram um jogo em que um dos participantes deve escolher um número
e o outro deve fazer perguntas para descobrir o número escolhido. Andressa pensou no número 1927. Leia as perguntas que Bruno fez e pinte somente aquela em que a resposta é sim. Então, aí, você ia pintar qual foi a resposta que ele deu. No caso aí, nesse número, o algarismo 9 vale 900. Tem o algarismo 7 na ordem das unidades de milhar. É o antecessor de 1928? Veja, qual é a resposta certa dessas três perguntas? É a primeira, então você vai pintar esse balãozinho aí. Ou seja, o número onde nós temos aí que ela pensou em 1927. Então, o balãozinho que está correto é o primeiro balão, que diz que o número 9 vale 900. Então, você vai pintar aí esse primeiro balãozinho. Escreva por extenso o número escolhido por Andressa. Está aí para vocês o número 1927 escrito aí por extenso. O que é escrever por extenso? É como é o número do número e como é que eu leio ele. Então, é assim que eu escrevo, 1927. Certo? Agora, nós vamos resolver juntos. Voltando de novo lá para a apostila, a tia vai dar esse tempinho. Vocês podem até pausar o vídeo, certo? Porque nós vamos resolver juntos a página 20 da apostila. Então, podem dar aí uma pequena pausa, pegar aí a apostila de vocês e abrir na página 20. Que é dando continuidade ainda a esse assunto, certo? E eu quero ver se realmente vocês entenderam. Então, vamos aí junto com tia Aniele. Abram aí na página 20. Na página 20, nós temos aí o início com uma situação problema que eu vou ler para vocês, certo? E a gente vai resolver junto essa atividade. Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Acompanhem aí comigo na apostila de vocês a leitura do problema. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimentos para os corredores. Então, aí na apostila, observem aí na apostila de vocês. Tem uma plaquinha onde diz partida da cidade de Felipe e chegada na cidade vizinha. E nós temos aí abaixo, onde tem aí a letra A, uma tabela. Na tabela, está dizendo a representação de cada número através dos produtos distribuídos. Ele distribuiu água, banana e barras de cereal, né? Ele distribuiu aí uma barrinha de cereal também. Vamos lá. Nós vamos colocar aí em cada plaquinha quantos quilômetros foi percorrido até a chegada lá na cidade vizinha. Lá na tabela, aí da apostila, que eu quero que vocês olhem para a apostila. Na letra A, nós temos aí a tabela que diz o seguinte: o copinho aí de água, vamos ver a quanto ele equivale. Primeiro, ele diz que é 1 unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. Como é que eu posso formar esse número? Distribuição de produtos nos quilômetros. Aí foi a distribuição. Então, aí, na primeira plaquinha do copo de água, você vai colocar 1 unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. Que número eu posso formar com essa distribuição aqui? Depois eu tenho lá na segunda plaquinha da água. Vamos pular a banana e vamos aí para a água. 1 unidade de milhar e 256 unidades. Que número eu posso formar? E lá na terceira distribuição de água na plaquinha aí,
vocês vão compor o número 1000 mais 200 mais 60 mais 2. Então, vamos lá. Vocês vão colocar aí os números aí nas plaquinhas. Tia Aniele vai já dizer a resposta para ver se vocês estão acertando, certo? Então, vamos resolvendo junto. Coloquem aí as plaquinhas da água. Agora, nós vamos fazer as plaquinhas das bananas. Preste atenção. Primeiro, nós estamos observando a tabela da letra A e colocando os números aqui nas plaquinhas. Deixa a tia dar uma mostrada aqui para vocês, ó. Vocês vão colocar os números aqui nessas plaquinhas aqui, ó, certo? Nas bananas, nós tivemos duas distribuições de banana. A primeira plaquinha lá foi em qual quilômetro? Quantos quilômetros aí? 1250 mais 3. Que número forma? Coloquem aí na primeira plaquinha da banana esse número formado, viu? Composto. E lá na outra segunda plaquinha das bananas, nós vamos ter o número 1200 mais 65. Então, coloquem aí esse número aí na plaquinha da segunda banana aí. E nós só temos aí uma plaquinha para barra de cereal aí. E diz que é uma unidade de milhar. Quanto é uma unidade de milhar? Quem lembra? Mais 2 centenas, mais 59 unidades. Coloquem aí na barrinha de cereal, na plaquinha, o número que vocês formaram. Pronto? Muito bem. Agora nós vamos ver se vocês acertaram aí. Vamos lá. Muito bem, para quem acertou. Veja aí. Vocês já têm aí na apostila o que tia está apresentando para vocês. Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez nos postos de distribuição de água e alimentos para os corredores. Aí está. Primeiro, como eu disse a vocês, nós temos primeiro que observar aí a tabela da letra A para a gente poder acertar as plaquinhas aí de cima. Então, como eu li para vocês, observem aí também que nós temos a questão e temos a letra A, onde tem a tabela. Escreva o número de quilômetros da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela abaixo. Então, nós temos aí água, distribuição de produtos nos quilômetros, uma unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. Olhe, na letra B, pergunta quantos quilômetros os corredores irão percorrer. Mas antes vocês têm que preencher, que vocês já preencheram, né, assim, todas as plaquinhas aí na apostila de vocês, compondo cada número desse. E depois nós temos uma unidade de milhar e 256 unidades. Eu vou lá para o segundo copo de água e fazer esse número, que vai dar igual a 1256. E o terceiro copinho você vai compor o número 1262, que vai ser o número 1262. Aí nos das bananas você vai fazer 1250 mais 3, 1253. E lá no último, na chegada lá, também lá na plaquinha das bananas, nós temos 1200 mais 65, 1265. E na barrinha de cereal nós temos uma unidade de milhar, que vale quanto? 1000. Muito bem, vocês estão ótimos. Estão todos 10. Mais 2 centenas. Quanto vale 2 centenas? Muito bem, vale 200. Mais 59 unidades, que vale 59 unidades, né? Eu vou juntar e vou compor um número. A barrinha de cereal, você vai fazer que número aí? 1259. Ótimo!
Parabéns para vocês que acompanharam direitinho. Espero que vocês tenham entendido e deixem aí resolvido na apostila de vocês. Continuando. Na letra B. Quantos quilômetros os corredores irão percorrer? Eles irão percorrer 21 quilômetros. E de quanto em quantos quilômetros haverá algum item de distribuição? Se você observar aí nas plaquinhas que a gente fez, a pergunta da letra C, que pergunta de quantos em quantos quilômetros haverá algum item a distribuir, vamos perceber que nós encontramos aí uma sequência. A sequência de 3 em 3. Então, na letra C, de 3 em 3 quilômetros, eles vão distribuir algo. E de quantos em quantos quilômetros, aí na letra D, haverá água disponível para os atletas? A partir de 1.250. Se a gente observar aí, a partir de 1.250, aí, ó, pergunta da água. Vejam que pula. Da água nós temos a banana, aí pula mais 3 quilômetros. Se pula mais, se a gente tinha na letra C, que era a sequência de 3 em 3 quilômetros, que eles só vão ter água de quantos em quantos quilômetros? De 6 em 6. Por quê? Vejam aí. Da primeira água de 1.250 para 1.256 foram percorridos 6 quilômetros. De 1.256 a da terceira água aí 1.262 mais 6. Então, é de 6 em 6 quilômetros. E na letra E, pede que você escreva os números dos quilômetros dos dois últimos, como se lê aí. Então, você vai escrever por extenso os últimos quilômetros. 1.262 e 1.265. Por escrito, como se lê esse número aí. Gostaram de resolver com tia Aniele? Eu quero que vocês deixem tudo resolvido, certo? E agora, nós vamos começar um conteúdo novo, certo? E eu vou mostrar aí para vocês essa imagem que também tem aí na apostila de vocês, na página 21. E eu quero que vocês observem atentamente. Olha aí, observe as cenas a seguir. Vejam que nós temos aí, a primeira cena, nós temos um menino deitado, né? Nós temos aí alguém com ele. Poderia ser quem? O pai, né? Pode ser. E nós temos ele falando ao telefone e olhando um objeto. Esse objeto parece ser o quê? Muito bem, é um termômetro, né? E parece que o pai se assustou e ligou para alguém. Com quem é que o pai está falando? Muito bem, um médico. E nas outras duas cenas de baixo, o que é que a gente vê? Que ele já está junto com o médico. E o que é que o médico está entregando para ele? Para o pai. Isso, muito bem. O médico está entregando uma receita. E na última cena, a gente vê aí que a criança voltou para a cama e o pai está o quê? Isso, medicando a criança. Agora, outra coisa que eu quero que vocês observem. Do lado da cama, nós temos aí um objeto que mede o quê? Isso, o tempo. E qual é o objeto que mede o tempo? Muito bem, o relógio. E o relógio está aí marcando as horas. Na primeira cena, o relógio está marcando aí 7h10. Isso. Na segunda cena, o relógio está marcando 7h15. De 7h10 para 7h15, passaram-se quantos minutos? Contem aí nos dedinhos de vocês.
E quando ele está com o médico, que horas o relógio marca? 9 horas, isso. E quando ele está já voltando para a cama com a criança, que horas o relógio está marcando? 10h30, isso mesmo. 10h30, ou eu posso falar também 10h30. Isso vocês vão entender por quê. Então, e o tempo passa. E o que está acontecendo aí na cena? Essa é o tema da nossa aula, certo? Do próximo conteúdo que vocês vão ver. O tempo. Para isso, como eu falei para vocês, qual é o objeto que mede o tempo? É o relógio. Eu trouxe aí para vocês 2 tipos de relógio que nós temos. Nós temos o relógio analógico e nós temos o relógio digital. Qual a diferença deles dois? O relógio analógico, ele mede apenas de 12 horas. Isso porque começa do número 1 ao 12. Já o relógio digital, ele mede de 1 a 24 horas. Por quê? Porque o nosso dia ele tem 24 horas. Você já sabe as horas no relógio analógico? Se você não sabe, vamos aprender como é. Vejam aí, observem esse relógio analógico. O ponteiro pequeno é o ponteiro que aponta as horas. O ponteiro maior é o que aponta os minutos. E esse ponteirinho mais fininho é o que aponta os segundos. E você sabe quanto vale 1 hora, 1 segundo e 1 minuto? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês como é que a gente conta o tempo. Podemos dizer que o horário correspondente do dia todo é de 24 horas, podendo ser dividido. Por isso que nós temos 2 tipos de relógio. O relógio analógico, que ele é dividido, ele é a partir do número 1 ao número 12. E o relógio digital, que é 24 horas. Por quê? Porque no relógio analógico nós podemos dividir manhã e madrugada. E também tarde e noite. Nós começamos a contar, a primeira hora do dia é 1 da madrugada, certo? De 1 amanhã até a madrugada, de 1 a 12. Por quê? Madrugada é de 1 a 4, 5 da manhã, da madrugada. E amanhã começa de 6 até 12, que nós chamamos de meio-dia. E a tarde começa às 13 e termina às 6 da noite. E a noite começa às 6 e termina às 24 horas, certo? Então, como é que funciona o relógio? No relógio analógico, nós podemos contar de 5 em 5. Voltando aqui. Então, quando o ponteiro está apontado, o ponteiro pequeno aponta para o número, vamos dizer o número 1, e o ponteiro grande aponta para o número 12, isso quer dizer que eu tenho 1 hora. No caso aqui, o ponteiro pequeno está apontado para o número 10 e o ponteiro grande está apontado para o número 2. Que horas eu tenho aqui? Vamos lá. Eu disse para vocês que nós podemos contar de 5 em 5 minutos, a partir do número 1. Então, quando o ponteiro grande está apontado para o número 1, eu falo que eu tenho 5 minutos. Quando o ponteiro grande está apontado para o 2, eu quero dizer que eu tenho 10 minutos. Quando está apontado para o 3, 15 minutos. O ponteiro grande. Quando o ponteiro grande está apontado para o 4, 20 minutos. Por quê? Porque eu somo cada número desse de 5 em 5. Então, vamos lá. O 1, 5. O 2, 10. O 3, 15. O 4, 20. O 5, 25 minutos. O 6, quando esse ponteiro grande está apontado para o 6, eu tenho o quê? 30 minutos ou meia hora.
Por quê? Porque 1 hora equivale a 60 e meia hora equivale a 30. Quando o ponteiro grande está no 7, eu falo 35 minutos. Quando o ponteiro grande está no 8, 40 minutos. Quando o ponteiro grande está no 9, 45 minutos. Quando o ponteiro grande está no 10, 50 minutos. Quando o ponteiro grande está no 11, 55 minutos. E quando o ponteiro grande está no 12, eu falo 60 minutos ou 1 hora que se passou. E o ponteiro pequeno, ele vem acompanhando as horas também, junto com o grande. O pequeno aponta as horas e o grande aponta os minutos. Se o ponteiro pequeno está no número 1, é 1 hora. Se o ponteiro pequeno está aqui no número 10 e o grande está no 2, isso quer dizer que a hora é 10 horas e 10 minutos. Por quê? Porque o pequeno está apontando para o número 10, então é 10 horas. E o grande está apontando para o 2. Se eu conto de 5 em 5, então o número 2 equivale a 10 aí. Por quê? Do 12 para o 1 foi 5 minutos. Do 1 para o 2 foram 10 minutos. 1 hora equivale a 60 minutos, como eu já disse para vocês. Se 1 equivale a 60, meia equivale a 30, certo? E 1 minuto equivale a 60 segundos. Quantos segundos o relógio está marcando aqui? Nós sabemos que o número 6 marca 30. Então, nós vamos contar quantos pauzinhos tem depois do 6 aí. 1, 2, 3, 4. Então, esse relógio analógico está marcando 34 segundos, certo? Então, é isso. Um pouquinho aí sobre o tempo para vocês. Quando eu mostrei aqui as imagens, eu perguntei para vocês o que estava acontecendo, né? E a gente conversou um pouquinho. Aí na apostila de vocês tem as mesmas perguntas. Diga aí, o que está acontecendo? Então, era aquilo que a gente conversou, né? Uma menina está com febre e seu pai verifica aí a sua temperatura e leva ao médico. Lá na segunda, o pai recebe, né? Aliás, na terceira imagem, o pai recebe a receita e, por último, medica a criança. Essa situação está ocorrendo durante o dia ou durante a noite? Observem, se eu perguntar isso para vocês, essa situação ocorre durante o dia ou durante a noite? Qual é aí o elemento que nós podemos observar para saber se é dia ou se é noite? Vejam aí que nós temos aí a janela do quarto. E da janela do quarto dá para ver a lua e algumas estrelas. Isso quer dizer que o tempo aí que está acontecendo é dia ou é noite? Noite. Noite por quê? Porque nós estamos vendo as estrelas. E a gente sabe que só consegue ver as estrelas no escuro, né? Então, diga aí, vocês viram aí, comentaram um pouco sobre o tempo aí. Vocês vão ter a agenda dessa semana, a atividade do livro didático, página 22 e página 23. A atividade vai ser de acordo com o conteúdo, tempo, certo? E lá no livro de atividades, vocês vão fazer a atividade da página 36 e 37 até a letra D da página 37, ok? Então, essas são as atividades da semana. Aguardo o retorno de todos vocês e qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Obrigado pela participação e uma novidade para vocês. Espero vocês para mais uma aula desta semana, quinta-feira, dia 25/6/2020, certo?
Aguardo todos. Bons estudos e boas festas para todos vocês!